Olá, estudantes, tudo bem? Estamos no curso Cartas da Prisão. Seja bem-vindo a mais uma aula na carta de Colossenses, no capítulo 2, dos versículos 6 até o versículo 12. Diz assim o texto: E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continue a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que os outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo, pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo, e com ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. Ali na igreja em Gálatas, os zelotes judeus tinham dito aos novos convertidos que ao se tornarem cristãos, eles haviam alcançado somente a metade do que precisavam. Agora, o que eles precisavam fazer era conquistar a outra metade, serem circuncidados e guardarem a lei de Moisés. Ou seja, a obra de Cristo não é suficiente, vocês precisam, além disso, conservar, preservar e praticar algumas realidades que têm a ver com as exigências do judaísmo. E Paulo passou toda a carta aos Gálatas argumentando que isso era um grande engano, uma grande bobagem, e que seguir esse caminho seria levar os novos cristãos a um problema sério. Eles estariam comprando um sistema que não seria nada melhor do que um paganismo que haviam deixado para trás. Agora ele está preocupado, afinal de contas, Colossos não ficava muito longe da Galácia, com a possibilidade de as pessoas visitarem aquela pequena igreja, ou talvez Laodiceia e Herápolis, com a mesma mensagem perigosa. Então Paulo está já entendendo do grande problema que ele havia tratado na igreja da Galácia, e ele sabe que de alguma forma essa conversa que já havia acontecido na igreja de Gálatas poderia chegar também no meio da igreja de Colossos. Pensando nisso e vendo qual era o movimento desses impostores em relação à fé cristã, ele começa agora a dizer do perigo. A maioria das cidades ou distritos contava com uma sinagoga e pelo menos uma pequena comunidade de judeus. Não se deixe enganar, diz ele. Essa é a forma de servidão de vocês. No versículo 8, Paulo vai tratar de uma escravidão que pode chegar sobre a vida desses novos cristãos. Ele está dizendo o seguinte: não deixe que ninguém torne vocês escravos novamente de uma realidade que vocês já viviam, deixaram de viver, ou que alguns estão convidando que, além do evangelho, quem sabe pessoas que nunca tinham tido contato com o judaísmo, compreendendo o evangelho, mas diante de uma mensagem que o evangelho era algo parcial e um novo movimento precisava acontecer, trazendo agora essa realidade da circuncisão e guardar a lei. E Paulo define isso como uma escravidão, e dizendo, em Cristo Jesus vocês estão plenos, estão completos, vocês não precisam cumprir essas práticas antigas, e o movimento de vocês deve crescer, se aprofundar nele, conhecendo, experimentando. Isso deve transbordar em amor, em ação de graças. Vocês devem glorificar a Deus pela obra e pela suficiência de Cristo, e vocês devem esquecer qualquer tipo de proposta que não tenha a ver com essa proposta que o Evangelho trouxe ao coração de vocês. Então é um problema sério que Paulo está tratando. Paulo agora chega a tocar no sentido do batismo, do significado, o que era circuncisão e agora o que o batismo significa na vida desses novos cristãos.
e eles precisam ter a plena consciência do Evangelho para que eles não sejam aí enganados por aqueles que trazem uma mensagem falsa para a igreja de Cristo Jesus. Baseado no que Paulo está ensinando essa igreja, no sentido do seu comportamento, da sua conduta, como ela deve reagir àquilo que ele chama de vãs filosofias, de tradições inúteis, de uma escravidão desnecessária, como que eles podem, na prática, no dia a dia, compreender o Evangelho e viver essa realidade. A primeira coisa que tem que ficar claro para eles e para a gente é que Jesus Cristo é suficiente, somente Jesus. Se você já tem Jesus, o Messias, como seu Senhor, não precisa ser completado por nenhum outro sistema. O que ele está dizendo no versículo 11 e 12, por exemplo, que não há mais necessidade de circuncisão. Em Cristo vocês foram circuncidados, uma prática judaica, mas não por uma operação física, como era feito, mas uma realidade espiritual. E essa realidade espiritual está além, ela não coloca mais a necessidade que essa realidade física seja feita, mas a certeza de uma realidade espiritual que nos tomou faz com que isso seja resolvido. E ele continua, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. E aí, no 12, no batismo vocês foram sepultados com Cristo e com ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. Do versículo 13 até o versículo 14, na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre isso, mas ele vai dizer sobre a lei, a Torá, que eles também tentavam colocar como algo necessário. Eles estão dizendo que conhecer a Jesus é algo parcial, não pode ser somente ele, mas a circuncisão, a prática da lei. E o versículo 13 diz o seguinte, vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. A cruz é suficiente. A Torá, a lei, é um grande não pode de Deus para a gente. E Deus, em Cristo, resolve o grande dilema, o nosso grande problema. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Mais uma vez a gente percebe que Paulo dá esse tom de uma realidade espiritual, porque os ensinamentos desses impostores estavam ligados a isso, a uma realidade, uma interferência espiritual que estava premiando uns e outros de acordo com as suas ações, não tentando tirá-los de uma compreensão magnífica da graça de Deus. A segunda coisa é que em Jesus Cristo nós temos a certeza da medida plena. A gente pode lembrar no primeiro capítulo como ele faz essa defesa de Cristo, mostrando a sua supremacia, a sua soberania, a sua autoridade sobre todas as realidades espirituais. E mais uma vez Paulo toca nesse assunto. Ele foi e é a forma corpórea do próprio Deus. Ele é Deus em toda a sua plenitude. Isso significa que todas as deidades e divindades pagãs haviam sido imediatamente ofuscadas diante do brilho da cruz de Cristo, da sua soberania e do seu poder. E em Jesus nós temos a forma corpórea, ele é o próprio Deus. Quem vê Jesus vê o Pai. É aquela conversa de Jesus com os discípulos, né? Os discípulos pedindo para ver Deus, conhecer um pouco mais de Deus, e Jesus está dizendo, eu estou aqui há quanto tempo, vocês me conhecem, estão me ouvindo, e ainda vocês pedem para ver o Pai, quem vê a mim vê o Pai. Então, ele é a plenitude de Deus e nós devemos crer nisso. O terceiro ponto que Paulo toca é a relação do batismo, essa realidade que todo novo cristão pratica, uma confissão pública da sua fé em Cristo Jesus, de um novo nascimento, e ele vai tocar nesse ponto agora. Mas o interessante é que, em vez de tirar, ele vai dizer do batismo e circuncisão, ele coloca essas duas realidades, ele fala, o ponto importante é que, em vez de tirar um pedaço de sua carne, como ocorre na circuncisão, o batismo joga fora um modo inteiro de vida. Não é simplesmente um detalhe, não é um ritual, mas é uma vida inteira que é deixada para trás, uma dimensão completa da existência.
Isso é o batismo. Significa morrer para o velho mundo e nascer no novo mundo de Deus. Impossível, depois disso, retroceder para algo dispensável, como os impostores, estavam tentando fazer, tentando escravizá-los com práticas e com rituais, dizendo que isso ainda precisa ser feito. E Paulo está dizendo, vocês deixaram uma vida toda para trás. Não é um pedaço, diante de uma vida que nasce de novo no batismo, nessa certeza, nessa postura e nessa conduta e nessa confissão. Não há necessidade de vocês retrocederem para rituais, para práticas que já não tem mais a ver com uma realidade que tomou a vida de vocês. Então, nesses versículos, essas três coisas eu gostaria que você guardasse em seu coração. Primeiro, a suficiência de Jesus. Segundo, ele é a forma, nele habita toda a plenitude de Deus e toda a autoridade, todo o poder está nas suas mãos. E o batismo como uma realidade que não toca simplesmente num pedaço da nossa vida ou um pedaço de nossa carne, mas o batismo como uma dimensão completa da nossa existência que foi jogada fora para que um novo nascimento e uma nova forma de vida venha acontecer. Impossível experimentar do batismo, tendo a compreensão, a consciência dessa realidade e um dia retroceder. Que Deus abençoe a sua vida. Aguardo você para a próxima aula, que a gente dá continuidade aí no capítulo 12, a partir do versículo 13. Um forte abraço, que Deus te abençoe.